Olá, vamos dar início ao módulo 1, configuração básica do dispositivo. O que nós vamos ver aqui em linhas gerais? Configurar um switch com definições iniciais, configurar portas de switch, acesso remoto, configuração básica do roteador e verificar redes diretamente conectadas. Configure o switch usando as configurações iniciais. Pessoal, quando você liga um switch, ele é um computador. E como é um computador, os nossos tablets, nosso celular, os nossos microcomputadores, eles fazem uma inicialização antes de que o sistema operacional possa assumir o controle da máquina. E no switch, nos roteadores, não é diferente. Então a primeira etapa, o switch ele vai executar o post, né? Que é um teste de força de si mesmo, né? Power on self-test. Faz algumas verificações de CPU, etc. Depois, ele vai procurar um arquivo, um carregador de inicialização chamado de bootloader, que ainda está fazendo também um processo de carga, né? E ele está armazenado na memória ROM, a memória apenas de leitura. Uma vez que ele fez essa carga, ele vai fazer algumas verificações na CPU, na memória RAM, na memória física, né, e criar alguns mapeamentos. Depois ele procura, na etapa 4, ele vai procurar um arquivo do sistema operacional. Né? É como se fosse ele buscar o Windows ou buscar o Linux. Ele vai buscar um iOS, né? Ele procura, faz a inicialização da flash para que ele possa reconhecer e fazer a carga na etapa 5, a carga desse sistema operacional. Ele precisa do iOS para que possa, como qualquer computador, precisa do sistema operacional para que ele possa se tornar operável. Muito bem. E qual seria um comando de inicialização? Seguinte, se você não tiver... Comando de inicialização é o boot system. Está bem aqui, ó, boot system. Se você não colocar esse comando, ele vai fazer o default, que é procurar na flash um arquivo no formato bin, como esse aqui, que eu estou mostrando no mouse, que esteja lá armazenado. Tá? Só que você pode ter vários arquivos bins, dependendo da sua capacidade de flash. Você pode ter, é como se fosse você tivesse uma máquina que tivesse o Linux e o Windows instalados. Você pode carregar por um, fazer o boot por um ou por outro. Então ele pode ter alguns sistemas operacionais. Então, para você escolher, digamos, esse sistema operacional, você pode colocar o sistema, o comando boot system, flash dos pontos, esse nome todinho aqui corresponde, até essa barra corresponde ao diretório, né? C2960, etc e tal, barra, e aqui é o nome do arquivo .bin, tá? Então, quando você coloca aqui boot system e uma estrutura como essa, ele vai procurar na flash esse arquivo específico e não o primeiro que ele encontrar, tá? Muito bem, esse comando boot system ele fica armazenado na startup, né? Config, desde que você evidentemente tenha salvo. Aqui ele mostra, pessoal, alguns LEDs do switch Catalyst 2960. Esses LEDs eles vão variar de um switch para outro. Então, por exemplo, nós temos switches também da série 9200, da 3560. Então, nem sempre esses LEDs serão exatamente os que estão aqui. Mas, via de regra, você vai poder tê-los. Tá? Então, esse primeirinho aqui eu tenho vários LEDs. Essa parte aqui são LEDs, tá? E quando você inicializa a máquina, esse primeiro LED aqui, que é o de sistema, ele deve ficar verde. Para quê? Quando ele fica verde, diz, olha, o switch foi inicializado, está pronto para operar, está tudo certinho. Tá? O RPS, que é esse segundo, ele mostra se você tem ou não uma fonte alternativa de alimentação, tá? Uma fonte redundante de alimentação. Muito bem, esse STAT, o duplex, o speed e o LED, eles são de verificações. Então, para que você possa fazer essas verificações, você precisa apertar aqui embaixo, tem esse botão, isso aqui é um botão físico, né? Que está com o nome de MUD, né? Você vai clicando, a partir que você vai clicando, o LED ele vai descendo, né? E, por exemplo, quando você clica 3 vezes, digamos assim, a primeira, a segunda, a terceira, até chegar aqui, que a luz do STAT fique acesa, o que ele vai mostrar?
Quando verde, indica que o modo de status da porta está selecionado, que é o padrão. O status da porta pode ser entendido pela luz associada a cada porta. Porque é o seguinte, essa aqui é só a parte de LED, evidentemente, do switch. As portas do switch continuam, digamos aqui, nessa parte frontal, ou de 24 portas ou de 48 portas. Então, quando você está com, por exemplo, aqui no duplex ligado, está aceso aqui o LEDzinho duplex, os LEDs das portas, os LEDs da porta vão sinalizar que tipo de duplex que é. Quando o verde indica o modo duplex da porta está selecionado. Porta duplex pode, então, ser entendida pela luz associada a cada porta. Eu vou avançar aqui um pouquinho, que talvez fique mais fácil de entender. Olha aqui, por exemplo, duplex. Quando você seleciona no MUD e chega até lá, duplex, quando você olhar para as portas do switch, se tiver desligada a porta, não tiver com o LED de cada porta aceso, aonde a porta não estiver aceso, ele vai ser half duplex. Aonde estiver aceso, vai ser full duplex. Não tem outro tipo de informação. Ou ele está ligado, ou ele está verde. Perdão, ou ele está desligado, ou ele está verde. Se estiver desligado, aquela porta é half duplex. Professor, se tiver todas as portas desligadas, esse switch está com todas as portas half duplex. Se eu tiver a porta 20 e a 25 ligada, verde, ela é full duplex, desde que você esteja com o MUD sobre o sinalizador duplex. Se você clicar mais uma vez, ele vai descer para velocidade. Então, quando tiver uma porta desligada, ela é 10 MB. Quando ela estiver verde, é 100 MB. Quando ela tiver um verde intermitente, ela é de 1000 megabits. Não tem outra notação. Ou ela vai estar desligada, ou verde piscando, sinalizando a velocidade. E assim cada um desses outros, tá? Esses aqui, o status, velocidade e duplex, velocidade e power, PoE, eles sinalizam as portas, é indicativo das portas físicas, ok? Ajustar a configuração inicial do switch, tá? Então, o que acontece aqui? O que ele está falando? Bem aqui, nesses slides, existe bem aqui, ó, switch 2 pontos, tá? Pode acontecer que você ligue um switch, o normal é ele mostrar, se ele tiver novo, tirado da caixa, é normal ele mostrar o quê? Um prompt maior que, tá? O prompt maior que sinaliza que você está no modo usuário. Aí, nesse caso, se você der um enable, ele vai ficar switch e cancela, que está no modo privilegiado. Mas se você inicializar a sua máquina e ela mostrar switch 2 pontos, esse switch não carregou o sistema operacional por algum motivo, algum problema. Ou ele não encontrou o sistema operacional, ou o sistema operacional está corrompido. Ou seja, ele entra nesse modo 2 pontos, que é o modo de resolução de problemas. Fazendo uma analogia com o Windows, é como se fosse um modo de segurança. Tá? Ele mostra aqui 2 pontos. Então, esses 2 pontos estão em modo de segurança. Aqui o exemplo que ele está dando, na verdade, não é um caso desse. É um caso que teve algum problema e você precisa ir para o modo de segurança. Como é que eu chego no modo de segurança? Você vai conectar um cabo de console à porta console do switch. Você vai desconectar a alimentação do switch. E você vai reconectar a alimentação do switch. Dentro de 15 segundos, você vai pressionar e manter pressionado o botão MUD, que eu mostrei. Quando o LED do sistema estiver piscando em verde, né, quando ele tiver que o sistema fique brevemente âmbar e verde sólido, solte o botão. Quando você soltar o botão, você vai entrar no modo que vai ficar assim nesse modo de 2 pontos, que eu estou chamando aqui, para fazer uma analogia, o modo de segurança, modo de resolução de problemas. Tá? É como se ele assumisse um pequeno sistema operacional mínimo que vem instalado na própria ROM, memória apenas de leitura, e aqui você pode resolver problemas mais básicos e elementares do switch, ok? Então, se você ligar o switch e ele entrar direto para o switch 2 pontos, está no modo de resolução de problema. Se você precisar ir até esse modo, você tem que fazer esse processo. Ligar o cabo de console, de qualquer maneira você vai ter que estar ligado. Dentro de 15 segundos você aperta lá o MUD, quando ele começar a piscar e parar, você solta e ele vai estar nesse modo. Tá? Então lá tem alguns comandos, poucos comandos, não muitos, mas alguns comandos, entre eles o comando dir, né? Para você verificar lá o que tem armazenado nesse switch. Então aqui, configuração de acesso, gerenciamento de switches, né? Nós vimos aí nos módulos anteriores do fundamentos de redes, né?
é que você tem aqui, por exemplo, aqui o switch, você coloca o cabo de console, liga no micro, e aqui você tem um roteador com algumas configurações conectadas a este switch, né? Então, para você fazer uma configuração inicial, para você ter acesso ao gerenciamento do switch a partir dessa máquina, você tem que fazer uma configuração no SVI, que é o Switch Virtual Interface, tá? Então, exemplo de uma configuração da parte virtual, do switch virtual. Configurar a interface de gerenciamento. Olha, o switch que nós estamos tratando aqui é um switch de camada 2. Switch de camada 2, as interfaces, as portas do switch, não aceitam endereçamento IP, né? No roteador, você consegue, nas interfaces do roteador, a gigabit 0, a gigabit 0/1, serial 0, você consegue colocar os endereçamentos IP e dar no shutdown. Mas no switch, na interface física do switch camada 2, você não consegue colocar endereçamento IP. Então você tem que colocar o quê? Um nível acima, no nível de interface de gerenciamento, que é uma interface lógica, tá? É uma interface da VLAN. Normalmente você pode utilizar aqui, nesse exemplo que ele vai fazer, você pode criar a VLAN 1, que é a VLAN default, você poderia colocar. Mas o ideal é que você crie, né, uma VLAN, aqui no caso ele está sugerindo a VLAN 99, e na VLAN 99 você vai colocar esse endereço IP de gerenciamento. Porque, via de regra, a VLAN 1 ela não deve ser usada. Não. Por quê? Porque todo hacker sabe que todo switch gerenciável tem uma VLAN 1. Então é bom você não colocar nenhuma configuração e não utilizar a VLAN 1. Ok? O que ele fala aqui embaixo nessa observação é o seguinte. Hoje em dia nós precisamos do IPv4 e do IPv6. Alguns switches da série 960, para que você possa fazer a configuração da interface de gerenciamento para o IPv6, você precisa colocar esse comando aqui, SDM, prefere o padrão dual, né, IPv4 e IPv6, e em seguida recarregar o switch, porque senão ele não vai aceitar IPv6. Aí, professor, então ele não vai encaminhar quadros, IPv6 sim, encaminhar quadros, ele encaminha, porque quando vem o processo de encapsulamento da terceira para a segunda camada, ele não sabe, não interessa o que está encapsulado na camada, né, no campo de dados. Quando desce da camada 3 para a camada 2, tanto faz vir IPv4 quanto IPv6, ele vai fazer um encaminhamento. Eu estou falando de gerenciamento. O gerenciamento, para você colocar o endereço IPv6 no switch, para poder acessar ele através do IPv6, aí você vai precisar desse comando aqui, tá? Muito bem. Aqui ele traz alguns comandos aqui para você fazer esse processo. Tá estando no modo privilegiado, você coloca configure terminal, muda o prompt, aí você coloca interface VLAN 99, aí nesse momento ele está criando uma VLAN 99, e nela você vai colocar o endereço IP e a máscara, né, que você escolher. Também, se colocar sua IP, é IPv4. Se você coloca IPv6, né, address aqui está traduzido, mas esse comando aqui evidentemente é IPv6 address, o endereço que você escolher. No shutdown, end, e aí você salva. Copy, running config, startup config. Sabemos que tudo que está sendo feito aqui está apenas na memória RAM, precisa ser salvo no startup config. Muito bem. E o defugate? Ora, se eu coloco só o endereço IP, seja ele IPv4 e IPv6, é possível fazer o acesso remoto a essa máquina? Sim, desde que tenha também a parte de senhas, né? Que ele não falou até no momento aqui. Mas é fundamental que você tenha também um defugate, porque senão você só vai ter acesso através da rede local. Para que um dispositivo possa sair da sua rede local para uma outra rede, é necessário o endereço do defugate, que normalmente é o roteador, o segmento do roteador associado ao teu segmento de rede. Então, muito bem, o que ele faz aqui? Configure terminal, no modo de configuração global, IP defugate 172.17.991, end, salva novamente. Muito bem. Verificar essas configurações. Temos dois comandos básicos para você fazer isso. Show IP Interface Brief, que ele vai te mostrar de uma maneira sucinta a VLAN 99 com seu endereço IP, os status do protocolo ainda estão down, provavelmente o cabo não está conectado, nenhum cabo conectado na VLAN 99, né? Ou seja, se não existe nenhuma interface da VLAN 99 com um cabo de rede, um cabo UTP com um sinal, né, a interface vai continuar down. Temos aqui também o Show IPv6 Interface Brief,
porque nós configuramos também o endereço aqui para VLAN 99 IPv6. Aqui ele faz um pequeno laboratório, que aí vocês fazem essa prática, né? Todo mundo já conhece aí o Packet Trace, então é fácil de fazer o processo, que está lá disponível no site também. Configure portas, né? Configurar portas de switch. A primeira coisa que ele chama a atenção é sobre o comando duplex, né? Nós sabemos que podemos ter half duplex e full duplex na comunicação. Tá? Então, essa possibilidade, né? Vou mostrar aqui através de comandos que fica mais fácil. Tá? Nós temos aqui o duplex e o speed. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, aqui eu tenho eu gosto mais de exemplos, porque fica mais fácil até de comentar e de mostrar. Muito texto fica complicado. Então aqui eu tenho dois switches, que eu preciso fazer uma conexão entre eles. Então, deste lado, na Fast Ethernet 0/1, eu coloquei o Full Duplex, né? O modo Full Duplex a 100 megabits. Do outro lado, é interessante que eu faça a mesma configuração. Porque se essas configurações forem diferentes, essas portas podem ficar dando vão ficar dando problema. Uma hora funciona, uma hora tá não, perde pacote e tal, fica uma coisa complicada. E se você não perceber que é esse tipo de problema, pode passar um bom tempo até você descobrir. Então, na configuração, você faz de uma porta e já faz na outra. Nesse caso, essas duas portas estão configuradas direitinho. Como é que faz? Aqui no modo Configure Terminal, né? Entra no modo Interface Fast Ethernet 0/1. Aí você coloca que ela vai ser duplex full e escolhe a velocidade speed 100. Claro que essa velocidade vai depender do teu switch. Se ele permitir 100, se ele permitir gigabit, aí você pode, evidentemente, escolher essas velocidades. Dá o End, salva a configuração, Ronin Config Startup Config. Auto MDX. Switches mais antigos, quando você queria cascatear um switch para um outro switch, você tem que obrigatoriamente colocar um cabo cruzado. Cabo direto você usa normalmente de um computador para o switch. Um switch para o outro switch, você tem que usar, ou tinha que usar, obrigatoriamente um cabo cruzado. Certo? Ora, alguns switches mais novos, ele já tem uma característica que é o Auto MDX. O que é isso? Tanto faz você usar um cabo direto ou cruzado, o switch vai perceber quando ele estiver trocando figurinhas, entre aspas, de um switch para outro, diz, isso aqui é um cabo direto, então eu vou cruzar uma das portas. Esse aqui é um cabo cruzado, então, né? É dessa forma. O Auto MDX Auto é uma característica de alguns switches, que permite que você possa usar qualquer tipo de cabo, direto ou cruzado. Tá? Os modelos mais antigos, obrigatoriamente, você tinha que colocar o cabo certo, senão não funcionava. Alguns comandos. Show Interface, né? Vai mostrar o status da interface com uma série de informações. Show Startup Config mostra a configuração que está salva na hora do reboot. Show Running Config mostra o que está em execução. Show Flash vai mostrar o conjunto de arquivos e sistemas que está na flash. Show Verso vai mostrar uma série de informações sobre a versão, o sistema operacional, de onde deu carga, como é que o roteador, o switch está dando carga. Show History mostra o histórico de comandos que já foram realizados nesse equipamento, antes do último desligamento. Show IP Interface, ou Show IPv6 Interface, né, vai mostrar informações sobre o IP e o IPv6. Show MAC Address Table ou Show MAC sem o tracinho. Alguns switches a sintaxe vai ser essa, em outros você precisa dar um espaço para o Address Table. Mostrar a tabela de MAC. Verificação da porta de configuração. Então aqui o comando Show Running Config vai mostrar toda a configuração que está lá no switch, né? Que está em execução, ok? Aqui no caso ele está fazendo uma alusão a Fast Ethernet 018, configurada no gerenciamento 99, com o IP 172.17.99.11, com a máscara, e o Default Gateway 172.17.91. Isso tudo foi observado aqui, o Default Gateway, o IP, o IPv4, o IPv6, tá? Ou seja, todas as configurações que estão em execução do equipamento. Show Interface Fast Ethernet 0/18. Ele vai mostrar aqui, por exemplo, Fast Ethernet /18 API. E o protocolo API, né, conectado. O que quer dizer essas duas linhas? São interessantes. Essa primeira parte é a camada 1 do modelo OSI.
E essa segunda parte, que está up, é a camada 2 do modelo OSI. O que você pode ter? Quais são as variações? Você pode ter up e down. Se tiver up e down, a porta não está operacional. Ela está com a camada